O meu nome é Marcos. A primeira vez que esse relato saiu no canal, eu tinha 36 anos. Hoje tenho 39, e na primeira vez que eu escrevi para o canal, eu deixei muitos detalhes e fatos importantes de fora do relato. Eu fiz isso para não deixar o relato imenso e para preservar a identidade de alguns. Mas devido à repercussão do relato, em alcançar quase 2 milhões de visualizações, eu resolvi trazer a história completa de toda essa trama e garanto que vocês irão se surpreender do início ao fim. Bem, agora bora pro relato. Eu moro no centro-oeste de Minas Gerais, em um município chamado Itaúna. Queria não dizer o nome da cidade, pois o caso que eu vou contar é muito famoso aqui na região e até hoje afeta a minha família e também vai afetar você que ouve esse relato. Sou filho de fazendeiro, criador de gado e não somos ricos, mas temos uma vida financeira equilibrada. Bem, eu sempre me emociono quando lembro dessa história. E para falar a verdade, eu estou até chorando no momento em que estou escrevendo. No ano de 1982, eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigiu muito de mim. Então eu tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. Estudei e formei no ano de 2001. Me casei com uma moça muito linda chamada Sueli. Namoramos 4 anos e quando nos casamos, a cidade inteira parou para ver o nosso casamento. Parecia um casamento de filme romântico. Herdei do meu pai um pequeno sítio na região e me formei para veterinário e fui trabalhar com meu pai. Tive 2 filhas, Carol, a mais velha, e a Priscila, a mais nova. O sítio ficava em uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Bem, eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas no ano de 2002, o meu pai veio a falecer e como eu era filho único, eu herdei tudo e fui morar na fazenda grande junto com a minha mãe e a minha família. No ano de 2004, a minha mãe veio a falecer de um ataque cardíaco. Fiquei arrasado com o ocorrido porque eu era muito apegado a ela. Mas com o tempo, eu aprendi a superar isso e prossegui com a minha vida. E ficando assim, somente eu, a minha esposa e 2 filhas. Tínhamos uma vida maravilhosa, até acontecer uma tragédia que mudou a minha vida para sempre. No ano de 2012, Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As 2 eram o meu tesouro, o meu bem de maior valor. E como eu morava muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem crimes. Existiam alguns relatos de onças na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta, protegida pelo IBAMA, e sempre havia guardas florestais na área, protegendo a região, e era proibido a caça, e quem fosse pego fazendo isso seria preso, e responderia um grande processo, pois matar ilegalmente animais no Brasil dá mais cadeia do que matar um ser humano. Bem, tudo aconteceu no ano de 2012. O ano que a minha vida virou um inferno. O ano em que eu mudei os meus pensamentos e a minha cabeça. E até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho, nesse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio. Porém,
O meu carro não pegou devido ao frio intenso e inesperado que havia chegado nessa época do ano. E eu tentei de todas as formas, mas ele não funcionou. A picape D20 que eu tenho estava fora da cidade fazendo trabalhos de entregas. Então, eu não tinha outra opção a não ser as minhas filhas irem de van escolar. A mesma van que a prefeitura fornecia para os alunos. E essa foi a pior escolha da minha vida. E se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele dia. Bem, eu levei elas até a saída da fazenda que dava para a grande rodovia, e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Eu estava muito atarefado e estava dando o horário da van passar. Eu deixei elas ali mesmo, pois era muito seguro e perto de casa, e a minha filha mais velha era muito responsável. E quando eu conto essa história, eu me desespero por me sentir muito culpado. Bem, chegando à tarde, eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Então, chegando na cidade, eu fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas não saíram no horário determinado. Então conversei com a moça que ficava no portão da escola e a perguntei onde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, ela falou que as minhas filhas não haviam ido para a escola naquele dia. E na hora que eu ouvi isso, eu tremia de medo e pavor, pois eu as tinha deixado em frente à saída da fazenda onde a van passava. Eu voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, eu perguntei para minha esposa sobre as meninas e ela falou que as meninas não estavam lá. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo. Eu os chamei e fomos atrás das minhas filhas. Vasculhamos toda a redondeza da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início a gente viu um rastro de sangue. E nesse momento eu me desesperei. E na hora eu fiquei cego de pavor e de medo. E logo mais à frente eu encontrei Carol despedaçada, toda desmembrada, faltando algumas partes. E mais à frente, eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora e só acordei 2 horas depois no hospital. Queria muito que fosse um pesadelo, mas não era. Era tudo real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais daquela maneira. Eu quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção, e as autoridades constatou que foi uma onça que fez aquilo com as garotas. A minha esposa e eu estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. E naquele dia, a minha vida acabou, e a minha esposa me abandonou, dizendo que a culpa foi toda minha, e voltou a morar com os seus pais, e em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. Até que um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai, o mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas ele já estava aposentado já fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia, e muito menos faz aquilo que fez com as meninas. Onça não faz isso com animal, e muito menos com pessoas. Não tem razão de uma onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região,
Eu conheço cada mata e floresta e sei bem do que eu tô falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, seu Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido então? Marcos, existe muita coisa nessa terra que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas fez por vingança. Vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos adentrar essa floresta e buscar por vingança. O seu pai foi um homem espetacular, um bom homem. Ele levava a vida com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava de sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa de inveja. Em 1977, houve um caso de uma criatura que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Então juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros e fazendeiros. Enfim, caçamos esse animal por quase 40 dias. Até que então, eu, o seu pai e outro capataz encontramos uma casa no meio da floresta. E nessa casa morava 3 irmãos. E ao redor dessa casa havia vários bois, cabras e outros animais mortos. E estes animais eram de nossas fazendas. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo. Então, derrubamos a porta daquele barraco e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos, eles pegaram facas e facões e gritavam conosco para irmos embora. Porém, estávamos com espingarda apontadas para eles e eles nada poderiam fazer. Então, eles começaram a se jogar no chão, a se contorcerem de modo assustador. E esses homens gritavam de dor e de ódio, e subitamente começou a crescer pelos em seus corpos, e presas enormes saíam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as criaturas que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não íamos esperar aquilo se transformar por completo, pois tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça da coisa. E o tiro explodiu seus miolos. Eu e o outro capataz atiramos no segundo homem, o qual já estava perto de completar a transformação. Atingimos ele no peito e no rosto. E quanto ao terceiro homem, o mais alto deles, acabou se transformando por completo. Então, eu recarreguei rapidamente a espingarda para atirar. Porém, ele foi mais rápido, jogou a mesa na nossa direção e, em seguida, pulou a janela fugindo pelo mato e entrando na floresta. Nós matamos 2 daquelas coisas, porém, uma conseguiu escapar e foi para longe. E ali, no meio da mata, ele urrava e gritava de dor, dizendo que iria se vingar de nós. As 2 feras abatidas logo voltaram a ser os homens que eram antes. E depois daquele dia, nunca mais tivemos notícia daquele homem que escapou. E pensamos que talvez ele fugiu da região, pois ele nunca mais voltou para se vingar do seu pai. Mas como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais amava, a sua família. Fiquei muito assustado com aquela história, mas acreditei no seu Osório. Ele era um homem idôneo e muito sério, e não era homem de mentira. Ele disse que me ajudaria a se vingar daquela fera,
e eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa que havia me abandonado. Então, não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e eu precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 feras, e a que sobreviveu, ele veio buscar vingança em mim, que até então nem sabia da sua existência. Eu fui até Belo Horizonte, e com a influência que eu tinha, eu consegui comprar várias armas, uma Magnum, 2 submetralhadoras MP9, um rifle MP40 e uma espingarda calibre 12. O mesmo tipo que o meu pai usou para matar uma das feras. Eu peguei as armas com o comandante do exército, que era muito amigo do meu pai, pois o meu pai já havia cedido as nossas terras para o exército acampar rente à mata e também usarem a nossa fazenda para um comando de operações e reagrupamento para uma missão na floresta, que na época, como eu era criança, eu não entendia bem do que se tratava. Hoje, eu sei que era para caçar aquelas bestas infernais. E mais tarde, eu vim a descobrir que o exército estava ali a mando do Descobre, que desde aquela época já era muito influente. Bem, quando o comandante Carlos ficou sabendo da morte das minhas filhas, ele ficou muito furioso e se dispôs a caçar a criatura com seu grupo da Força Tática. Agradeci pela ajuda, mas expliquei para ele que precisava fazer isso com as minhas próprias mãos. Então, ele me forneceu esse armamento pesado e disse que sentia muito e era o mínimo que ele poderia fazer. Eu me preparei durante 3 meses e, acompanhado do seu Osório, eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a lua cheia, pois era nessa época que a criatura gostava de atacar. Eu perguntei ao seu Osório como esse demônio atacou as minhas filhas durante o dia. E ele me disse que essa fera era o próprio demônio e ele poderia sim se transformar a hora que quisesse, pois pelo pacto que ele fez com o diabo, ele se tornaria algo maligno com a força de 5 lobisomens. E essas criaturas pactuadas são conhecidas como Canes do Inferno. Eles se assemelham muito a lobisomens, porém, o seu coração é puro ódio e são capazes de matar até mesmo a própria família, pois não têm ressentimentos. Nós não estávamos enfrentando um animal comum, e aquilo era um bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, os próprios cães do inferno. Saímos na noite seguinte, que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de mim, pois aquela criatura queria vingar a morte dos irmãos. E como já havia feito isso com as minhas filhas, agora queria dar cabo da minha vida, porque na verdade quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai, o seu Osório, e outro capataz que havia falecido há alguns anos. O seu Osório disse: "Pois é, filho, nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera, e eu sei bem o que estou falando. Eu estudei muito sobre os Canes e me preparei a vida toda para esse momento. E outro detalhe que eu não mencionei é que com o passar dos anos, um Cane fica muito mais poderoso, e a essa altura, esse Cane deve derrubar brincando uns 7 a 8 lobisomens. Essa criatura não vai ficar sossegado até te matar. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós temos motivos pessoais para enfrentar essa coisa e estamos preparados para matar ou morrer."
Nos dias seguintes, fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda, principalmente perto da casa, para nos avisar quando a fera chegasse perto. Pois uma fera sabe a hora certa de atacar, e o Osório disse que a fera era inteligente e ela pode estar nos observando e nos ouvindo e provavelmente sabe que estamos planejando caçá-la. A noite chegou e sem dúvida seria a noite mais longa da minha vida, e durante 3 horas nós ficamos na frente da casa da fazenda esperando o momento certo para atacar. Então, ouvimos ao longe um urro muito alto vindo da floresta. Em seguida, me corre um calafrio na minha espinha e eu senti o meu coração bater acelerado e todos os animais da fazenda ficaram alvoroçados. Eu tinha uma cadela pastor alemão muito valente e quando ela ouviu aquele uivo da criatura, ela se escondeu e começou a grunhir, pois até a minha cachorra sentiu que iríamos enfrentar algo tenebroso. Colocamos algumas armadilhas no cercado, em frente da casa, como cordas amarradas nas árvores com alguns sinos, daqueles que colocam no pescoço dos bois, e estávamos cochilando na cadeira de balanço, e mais tarde fomos acordados com um barulho de sinos vindo da mata. Algo havia tocado as armadilhas. Ficamos em alerta e de repente apareceu uma silhueta negra. E o seu Osório automaticamente apontou com o cano da espingarda na direção da silhueta, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca. E ele disse o seguinte: "Prepara, porque agora a gente vai enfrentar algo inimaginável, que vai assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivemos." Neste momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente, pois era um cheiro insuportável. Comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Eu senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei que sentiria algo assim em toda a minha vida. Mas me lembrei das minhas queridas filhas, que aquele maldito demônio matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo o que eu tinha de mais precioso. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore, mas se um dia essas pessoas tiverem um encontro com esse Kani, mudarão seus pensamentos igual eu mudei o meu. O diabo existe e ele está sobre a terra fazendo mal. A coisa não demorou muito para vir até nós. Aquilo veio sorrateiramente pela escuridão e com um único salto, aquilo subiu em cima do telhado da casa da fazenda. Eu saí no terreiro com a espingarda em punho, procurando aquilo em cima do telhado. Então, já nos fundos da casa, a criatura saltou do telhado para trás de mim, e de repente eu fiquei frente a frente com o assassino das minhas filhas. O seu Osório deu um tiro de calibre 38 na criatura, acertando somente um tiro de 5 disparos. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 2,5 metros de altura, se pôs de pé como uma pessoa, olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. A coisa que se movia como o vento era muito rápida e sagaz, e com muita rapidez ela deu uma patada no seu Osório, o jogando muito longe, e eu rapidamente dei um tiro de 12 nas costas da criatura, o jogando alguns metros à frente com o impacto. Eu puxei o guarda-mão da espingarda e dei outro tiro a queima-roupa na criatura, fazendo voar um pedaço de suas costas. Eu pensei que já estava tudo acabado, mas a fera foi se levantando aos poucos, e como eu não teria tempo suficiente para recarregar a 12,
Eu puxei a pistola da cintura, mas a fera foi mais rápida e me atacou com uma patada, me fazendo cair atordoado vários metros à frente. A minha arma caiu ao longe e eu pensei que seria o nosso fim. E a fera rosnava como um cão e em seguida foi até o seu Osório para terminar o serviço. A fera gigantesca o levantou pelas pernas enquanto rosnava em sua cara. Eu não podia fazer nada, pois ainda estava atordoado pela violência do impacto que fui arremessado. Em seguida, eu escuto um tiro e a criatura solta o seu Osório, cambaleia para trás e dá um urro em seguida. E pelo barulho e precisão, só poderia ser um tiro de rifle. Isso foi tempo suficiente para mim recarregar a 12, mirar nas costas daquela criatura e atirar novamente. Acertei um tiro de 12 bem na espinha daquela fera maldita, bem antes dela se levantar e fugir. E depois de ser acertada pelo tiro de 12, a criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos. E pelo visto, esse terceiro tiro de 12 causou bastante danos na fera. Eu tive que colocar as mãos para tapar o barulho daquele urro estridente. Aquela coisa então cambaleou e caiu de joelhos. Eu me levantei e fui até em sua direção. Fiquei frente a frente com a fera assassina e disse o seguinte: "Esse tiro é pelas minhas filhas." Então, atirei com a 12 a queima-roupas na cabeça daquele demônio, fazendo a sua cabeça explodir e sumir do corpo. Em seguida, apareceu a pessoa que deu o tiro misterioso de rifle. Era Susan, uma amiga do comandante Carlos. Ele pediu que ela fosse até a minha fazenda, pois sabia que eu precisaria de ajuda. Ela ficou escondida em cima de um celeiro onde se colocava os fenos, a uns 200 metros de onde estávamos. Ela ficou lá o tempo todo com o rifle apontado para a fera, só esperando o momento certo para atirar. Eu percebi que em sua roupa estava escrito o nome Descobre, mas na época eu não dei muita importância. Bem, eu agradeci muito a Susan, e quando voltei a minha atenção para a fera, olhei a sua fisionomia e vi que aquele homem era um dos meus capatazes, ou seja, o inimigo estava perto de mim o tempo todo e sabia dos meus planos, assim como o seu Osório disse. Mas ele não contava que Susan nos ajudaria, pois o tiro que ela deu de rifle foi fundamental para que eu tivesse tempo para exterminar a criatura. A fera conhecia todos os meus passos e por pouco eu não me tornei outra de suas vítimas. Em seguida, eu sentei e chorei muito, pois a minha família estava vingada. O seu Osório recuperou a consciência e estava muito machucado, pois a patada que ele levou da fera quebrou seu braço e uma das suas pernas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Eu digo a todos que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando informações sobre nós, e os piores inimigos são aqueles que se fingem de amigos. Para a polícia, eu disse que aquele homem tentou invadir a minha fazenda e tentou roubar as minhas criações. Eu tentei o render, mas ele me atacou e atacou seu Osório. Susan, como era um membro do Descobre e tinha que manter tudo em sigilo, ela não poderia ser a minha testemunha, pois a polícia perguntaria o porquê do exército estar envolvido nisso. Então ela foi embora naquela mesma noite. Eu fui processado, mas consegui escapar. E a minha família estava vingada, mas a minha alma ainda estava destruída.
Vendi a fazenda e fui embora de Minas Gerais. Hoje, eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo, e sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver de fachada. Pois 2 anos depois do ocorrido, eu recebi uma visita do comandante Carlos, e o mesmo estava acompanhado de 2 outros homens que pareciam terem muito conceito no exército. Eles eram do Descob e me convidou para participar do programa de treinamento e fazer parte da organização. E eu aceitei, é claro, pois estava determinado a matar qualquer cane do inferno que eu encontrasse em minha frente, e até mesmo lobisomens de sina. A minha história parece um filme de terror, mas é real. E vocês nem imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, onde as autoridades não podem explicar os seus paradeiros. Hoje, eu sou um homem muito feliz, faço parte do Descob, me casei novamente e tenho uma nova família. Mas o que eu sei é que a vingança não resolve o problema e não ajuda em nada. Eu não confio em mais ninguém, e nem na minha esposa, e muito menos em meus empregados. Pois foi esse o treinamento que eu tive no Descob. Assim como a minha ex-esposa me largou, essa nova também pode fazer o mesmo. E quanto aos meus empregados, eles podem guardar alguma mágoa de mim e depois querer se vingar em quem não tem nada a ver. Queria dar um conselho a todos vocês. Sejam felizes, não importa a condição financeira e não importa a orientação sexual que vocês tenham. Amem e protejam a sua família e os seus amigos. Assim como eu tive um grande amigo que foi o seu Osório. Boa noite. Boa noite. Me chamo Andréia. Na época do ocorrido deste fato, eu morava em uma pequena cidade no sul de Minas Gerais. Eu morava em um sítio. Apenas eu, o meu marido e o nosso filho Gustavo, de apenas 3 anos. O meu marido trabalhava na cidade e só chegava em casa à noite. Eu sempre fui de amar os animais. E quando nos mudamos para esse sítio, eu tinha um casal de gatos. E em menos de 1 ano, a família de gatos se multiplicou. No total, eram 21 gatos. E contando com os que eu adotava e os outros que apareciam misteriosamente no meu sítio, dava um pouco mais do que isso. Bem, vocês sabem que coração de mãe sempre cabe mais um. O meu marido havia contratado um homem para fazer alguns serviços pesados no sítio, como cortar o mato alto e limpar a piscina, e outros serviços de manutenção. Este homem morava ali por perto, mas não fazíamos ideia de onde ele morava, pois não havíamos ido atrás dele. E sim, foi ele que bateu em nossa porta à procura de emprego. Este homem sempre vinha no nosso sítio aos finais de semana para realizar tais tarefas. Ele era um homem muito estranho e não era de muita conversa, mas eu sentia que havia algo de errado com ele. Debaixo de uma das poltronas, ou seja, tínhamos uma testemunha que também poderia ser o dono do animal, o que explicaria o seu sumiço. Além disso, tínhamos acesso às gravações da câmera, que filmava o salão do ônibus, que é a parte onde ficam os passageiros. Eu pedi
que fosse emitido um alerta. Estávamos procurando o João Vitor Alves, de 22 anos, branco, de cabelos loiros e olhos verdes. Ele poderia ser o suspeito ou até mesmo uma vítima. O nível de cautela deveria ser mantido. E as filmagens foram enviadas para o Departamento de Inteligência, para as análises e retoques, pois não conseguíamos ver direito, devido às luzes do salão estarem apagadas. A caçada estava começando. Precisávamos encontrar aquele rapaz enquanto era tempo. E ao passo que isso acontecia, conseguimos acesso ao celular de um garoto que estava sentado na poltrona 36 do veículo. O garoto, de aproximadamente 17 anos, era dono de um canal sobre ônibus. Ele contava algumas coisas sobre aquele ônibus, explicando que havia histórias de que ele era mal assombrado e que às vezes podia-se ouvir vozes no banheiro do ônibus. Eu me pus a observar, enquanto o garoto ia para o banheiro do ônibus, para aproveitar a pouca iluminação do banheiro para filmar. E ao fundo do vídeo, logo se podia ouvir algo muito estranho. E o garoto também parecia ouvir. Ouvia-se o que parecia ser um som de grunhidos baixos, como se um animal estivesse sendo contido. E também havia sons de ossos se quebrando. O garoto abriu a porta para ver algo, e rapidamente a fechou em seguida e a trancou. Ele dizia que um rapaz estava virando o bicho. E poucos segundos depois, ouvia-se um som de vidro rachando e um som de gemido misturado com um som de gritos. E logo o ônibus parou e encostou ao lado da pista. Nas filmagens, podia-se ouvir um uivo ao fundo misturado ao choro do garoto. E o som dos vidros das janelas de emergência se quebrando. E o pânico das pessoas, é claro. Isso durou cerca de uns 40 segundos. E logo o silêncio se fez presente. E somente os gritos ao longe enfeitavam o vídeo do jovem garoto. O coitado abriu a porta do banheiro e gravou uma criatura muito grande, de aparentemente uns 2 metros de altura. A criatura nem deu chance para o garoto reagir. Os sons de gritos eram angustiantes, ossos se quebrando e, por fim, a câmera sendo atirada para longe. Eu não poderia acreditar no que os meus olhos viam. Era algo surreal. E nem sequer poderia contestar. Mas mesmo assim, como eu, sem uma prova física, poderia anexar aquela insanidade aos autos? Aquela insanidade aos autos da investigação? Eu teria que pelo menos encontrar aquele homem, o sobrevivente, o suspeito, a besta, seja lá o que for. E aquele vídeo não era prova alguma contra aquele homem, se de fato ele fosse um animal. Neste instante, eu recebi da equipe de TI o vídeo das câmeras. Estava muito mais nítido. E o que eu vi foi exatamente o que os áudios do vídeo do garoto já havia confirmado. Salo. Vamos encontrá-lo e trazê-lo para que ele se explique quanto a essa coisa. Bem, vão para suas casas e durmam bastante, pois amanhã pela manhã vamos caçar um lobisomem. Estão dispensados. Assim que todos saíram da sala, um dos agentes veio até mim e me entregou um envelope que dizia ser do pessoal da análise de material. Abri e era o laudo pericial dos pelos, saliva e pele que eu havia colhido na poltrona 44. Nenhuma novidade, pensei comigo mesmo. E ao ler o resultado, mostrava que a pele e saliva pertenciam a algum canino de porte grande, entretanto com muitos traços de um humano.
como se fosse uma espécie de híbrido, de humano e cachorro. Bem, esta era a última prova que eu queria. Dormi muito mal naquela noite. Além de dormir pouco, eu tive vários pesadelos com aquela criatura. Nos reunimos no ponto onde encontramos o ônibus e dividimos as equipes em grupos de 4. Cada grupo com 2 policiais militares, 2 policiais da Polícia Ambiental e um agente da Polícia Civil. Assim, poderíamos nos organizar de modo eficiente. Além das equipes de apoio nos carros, operando os rádios e um helicóptero dos bombeiros. Eles procuravam por um sobrevivente, e nós procurávamos o assassino. E mesmo assim, as coisas funcionavam bem, desde que os bombeiros não soubessem que caçávamos um lobisomem. A tarde correu bem, apesar de não encontrarmos nada. Mas essa realidade mudou por volta das 16 horas, quando um dos grupos chamou no rádio. O agente dizia que havia encontrado algumas carcaças de animais que pareciam ser o mesmo modo inoperante do animal que atacara no ônibus. A equipe nos esperavam para podermos reduzir os raios de busca. E assim fomos até lá e nos encontramos próximo a uma cachoeira conhecida como a Cachoeira de Saltos de Corumbá. E lá encontramos pelos e saliva e algumas pegadas que levavam para uma gruta ali perto. Avisamos o pessoal do rádio e pedimos apoio do helicóptero, alegando que o sobrevivente poderia estar machucado. Enfim, quando o apoio chegou e o helicóptero era ouvido no perímetro, nós começamos a andar na caverna. E o pouco que caminhamos, demos de cara com um rapaz nu, em um estado de choque. Ele estava catatônico, mas aquele rapaz era o que procurávamos. Ele estava sujo de sangue e muito machucado, me fazendo duvidar se ele era mesmo o rapaz que eu vi nas filmagens. Quando saímos da floresta, já era por volta de 7 da noite. Colocamos o homem no banco de trás do carro e fomos preencher algumas papeladas, assinar algumas coisas com o pessoal da Polícia Ambiental e da Polícia Militar. Levamos cerca de 1 hora para isso, mas algo me incomodava. E de vez em quando eu olhava para conferir se o homem estava mesmo no carro. E ele continuava lá, parado, enrolado num cobertor térmico de alumínio do corpo de bombeiros. Ele sussurrava algo que eu não entendia, por estar meio longe do carro. E assim que terminamos, voltamos para o carro, para levar o suspeito para interrogatório. E finalmente podemos esclarecer aquelas imagens que vimos. E desta vez, por se tratar de operação oficial de segurança, eu estava na viatura naquela noite, deixando a minha motocicleta na delegacia. Eram por volta de 8h15 da noite. E foi quando o rapaz começou a recobrar a consciência. O agente que me acompanhava notou que ele estava de volta e começou a recitar os direitos dele. Mas 2 ou 3 palavras depois do início das palavras do agente, o rapaz o interrompeu com algo que parecia ser uma oração. Oração essa que jamais esquecerei. Ele dizia: "No mar, no oceano, na ilha em Bujan, no pasto vazio, cintila a lua, sobre um rebanho que repousa em um verde bosque, em um obscuro vale, em direção ao rebanho. Desvia-se um lobo desgrenhado. Os cornos do gado procuram as suas brancas e afiadas presas. Mas o lobo não se volta para a floresta, e nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas. Parte
as facas dos caçadores, e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado, e sobre os homens, e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado, e sobre os homens, e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado, e sobre os homens, e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado, e sobre os homens, e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado, e sobre os homens, e todas as algemas se quebraram. E foi aí que o agente sacou a sua pistola e deu 2 disparos a queima-roupa. A criatura uivou bem alto e correu em direção à pequena mata que ficava ali perto. Dei a volta pelo outro lado do carro e entrei apanhando o rádio. Eu nem sequer tinha sintonizado a frequência de emergência, e foi quando uma pancada forte no teto do carro nos assustou. O agente se pôs a disparar contra o teto do carro, na tentativa de espantar aquilo. Me virei para apanhar a escopeta calibre 12, que ficava no apoio do lado do banco do motorista. E foi quando eu vi uma mão peluda agarrar o agente e o jogá-lo para fora, deixando somente o rastro de sangue. O agente gritava e implorava por socorro, enquanto eu desengatava a escopeta do suporte, que por segurança ficava travada, para evitar que um meliante a bordo da viatura usasse aquela arma. O som de mordidas era muito alto, e os gritos em meio a urros, e o som do jovem agente se engasgar com seu próprio sangue me fazia chorar de medo. A criatura apanhou o corpo do agente e o arrastou para a mata densa. As minhas pernas perderam a força e eu não conseguia ficar de pé. E foi quando eu vi aqueles pares de olhos a me observar da mata, ali perto. E eu não medi esforços. Disparei várias vezes contra aquilo. E só parei quando o apoio chegou. Eles disseram que por eu ter demorado com o rapaz, a central mandou que viessem ao meu encontro. E ao ser questionado sobre o que houve, eu disse que o rapaz havia se soltado e de alguma maneira tentado nos esfaquear. Eu disse que o agente que me acompanhava havia saído para procurar o homem, que logo fugiu após pararmos a viatura. Eu disse que não sabia onde o agente estava, mas que eu o havia ouvido gritar. E como nunca encontraram seu corpo, provavelmente vão dar ele como morto. E sem dúvidas, eu serei afastado da corporação. Eu sei que este segredo permanecerá, pois os outros integrantes sabem que se contarem que a Polícia Civil gastou recursos numa operação de caça ao lobisomem, serão todos afastados. Depois disso, não tem uma noite sequer
que eu não me lembre daquilo. Já não durmo direito há muitos meses. E sei que provavelmente isso só vai acabar quando eu morrer. E até lá eu terei que viver com medo de sair de casa à noite. Vez ou outra, ainda escuto aquela criatura uivar nas matas ao redor da cidade. O crime do ônibus foi arquivado por falta de provas. Porém, eu sei que um dia ainda vou reencontrar a fera. E aí, saberei se serei a presa ou o predador. Boa noite.